segunda temporada do podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, restaurando relações, transformando vidas. HB Pooling, inovação em logística circular. E RB Desenvolvimento, transformando pessoas, impulsionando empresas. Conversas de Valor. Esse é um podcast gestado na pandemia. Eu sempre gosto de falar isso porque tem muito de propósito nesse projeto que tomou forma a partir de uma série de situações, confluências. Nós temos a grata satisfação de contar com um apoiador que é a HB Pooling, o Centro Sistêmico de Solução de Mediação de Conflitos e a RB Desenvolvimento, que viabilizam a realização desse programa. Hoje é um programa muito especial. Nós estamos aqui com uma convidada hiper especial. É alguém que a gente começou a perguntar de quando que a gente se conhece. Eu acho que até de outras histórias de vida, né? Com certeza. Eu acho que isso é bem provável, porque a gente não sabe quando que nós começamos o nosso relacionamento tão distante que é, né? E para apresentá-la, eu vou convidar aqui a minha amiga, a minha parceira de bancada, a Jordana, para fazer a introdução. Muito bom estar aqui, agradeço o Rudy, e a gente está hoje com a Márcia Câmara e ela vai contar um pouquinho. A gente vai começar pela história e depois a gente vai para os outros lados desse mundo louco que a gente ama viver, né? Sim, verdade. Conta pra gente. Bom, olá, muito obrigada pelo convite de vocês dois, muito obrigada por me receberem aqui. É uma experiência diferente, uma experiência nova, mas estou muito feliz. E vamos lá, né? Falando um pouquinho da história. Hoje nós temos uma empresa, nós prestamos consultoria e apoiamos empresas na busca de resultado e produtividade. Nós somos especialistas em arquitetura corporativa. O que isso quer dizer? Nós conectamos pessoas, processos, tecnologia com a estrutura de cada empresa. E a gente faz isso de uma forma muito humana, muito produtiva, porque nós não podemos abrir mão de resultado, né? Com alguns valores, com alguns aprendizados que vieram durante a carreira profissional. Minha carreira profissional... Eu sou novinha, tá, gente? Não façam contas. Mas hoje de manhã eu tava fazendo conta e são mais de 30 anos... Na estrada, né? Na estrada, trabalhando. Mas por quê? Porque eu comecei muito cedo. Eu comecei a trabalhar na empresa da família com 12 anos de idade. E aí, o meu pai... Não sei, né, motivado, qual foi a motivação dele, ele sempre entregou muita responsabilidade para nós. E aí a gente acabou tendo responsabilidade muito cedo. Então, a adolescência toda, trabalhava e estudava. E o meu pai sempre trouxe muito isso pra gente. Que o que faria diferença na nossa vida era o conhecimento e o trabalho. Bacana. O quanto isso mudou toda a história, né? Ele sempre deixou isso muito claro. Vocês vão ser o que vocês quiserem ser, mas o que vai mudar de fato a vida de vocês é conhecimento e trabalho. E ele, em casa, não tinha opção de não quero estudar. Você vai estudar. É compulsório. Uhum. E tem mais um detalhe. Você vai estudar, você vai trabalhar. E você vai tirar as melhores notas. E quando a gente chegava em casa, tirei a melhor nota da turma, você não fez mais que sua obrigação. Tudo bem. Sim. Não vamos discutir se isso era bom, se isso era ruim. Sim. Porém, isso nos transformou em quem nós somos hoje, né? Tanto eu quanto os meus irmãos. A gente sempre discute muito isso, tudo, né? Que quanto disso foi responsável? Daí vem todo o mundo que a gente está vivendo hoje, a cultura que está sendo trazida hoje, de se isso está certo, se isso está errado. Não estamos aqui para falar sobre isso, mas sim da onde vem, né, a experiência, da onde vem o propósito, da onde vem nossos valores como pessoa, como profissional, como empresária, ter esse cuidado com o todo, e principalmente com o nosso cliente. Então, cuidar da empresa do nosso cliente como se fosse a minha, é um propósito, é um valor que a gente carrega. Olhar para a empresa, para o negócio do cliente, da mesma forma que eu olho para a minha empresa, isso faz todo o diferencial. Então, a gente já tive vários clientes que falam sobre isso, inclusive, que ele tem tranquilidade porque ele sabe que eu tô cuidando da empresa dele como eu cuido da minha, né? Porque eu tenho duas hoje, então eu cuido das minhas empresas dessa forma. E acho que esse é a primeira mensagem que a gente traz aqui.
E falando, né, vamos falar de uma empresa nova, que é a que a gente está trazendo para o mercado, que é a Remalab, que é uma empresa hoje, num contexto dessa grande transformação que a gente está vivendo entre pessoas e tecnologia. E a Remalab, ela vem com uma característica de empresa agêntica, que é um conceito, não sei se vocês já conheciam, que é uma empresa onde a gente usa ferramentas de inteligência artificial junto com inteligência humana. E essas duas coisas trabalham juntas. Então, hoje a Remalab é uma empresa de solução que trabalha com inteligência artificial e inteligência humana. Uma não exclui a outra. Cada uma tem seu lugar dentro da empresa. Porque isso também é uma coisa que a gente precisa falar. Cada um tem seu lugar dentro do sistema. Uma empresa é um sistema. E existe uma hierarquia. Todo sistema tem que ter uma hierarquia. E para que tudo isso flua muito bem, existe um equilíbrio. Então a gente traz esses pontos como propulsores do nosso negócio e levamos isso para o nosso cliente também. De uma forma muito suave, às vezes nem tanto. Às vezes a gente precisa dar uma apertadinha ali. O paciente vai ao médico para ouvir um diagnóstico, para buscar uma solução para uma cura. Quer dizer, exatamente. E às vezes o remédio é um pouco ácido, um pouco amargo, né? Faz parte do processo. Depende, né, do diagnóstico. Às vezes você entra com um analgésico, às vezes você entra com um antibiótico super potente. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala assim que você tem uma experiência longa, um tempo de estrada, e é estrada mesmo, porque você é consultor há um bom tempo. Já. E eu acho interessante destacar um fato da sua carreira profissional, que é o início ao lado de acompanhando e aprendendo e estudando e aplicando metodologias do consultor do Brasil, né, que é o Falcone, né? Sim. Que foi, acho que, o start da sua carreira. Exatamente. Hoje a Remalab, então, ela é a junção do que nós temos hoje de inteligência artificial com todo esse arcabouço que você traz de N projetos realizados ao longo dessa estrada. Faz sentido? Faz sentido. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Por quê? As coisas foram caindo na minha vida e eu sempre tive muita fé, sempre acreditei que tem algo muito maior do que isso aqui. E quando as coisas aconteciam, sempre foram desafiadoras, porque, né, você nunca ouviu falar e de repente você cai naquele contexto e aí você precisa buscar e aprender. E a minha história, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade na empresa da família. Meu avô com os filhos fundaram. E eles fundaram e afundaram. E a gente passou por esse processo. Tranquilo falar sobre isso, porque hoje a gente trabalha com tudo aquilo que eu vi na prática que não deve fazer. Então tem a experiência da teoria e vendo aquilo acontecer na cara, né? Quando meu pai vendeu a parte que ficou pra ele, que sobrou, eu tinha 18 anos e foi quando eu saí da casa dele, né? Saí de Campo Mourão, eu sou de lá, pra estudar, pra iniciar a minha carreira, e dali então eu comecei a caminhar praticamente sozinha e construir a minha jornada, a minha história. O começo, como todo mundo que começa, foi muito complicado, e eu saí de Campo Mourão pra Maringá, trabalhava numa empresa, tinha um salário, uma remuneração muito pequena, enfim. E dali eu fui prestei um concurso no CREA Paraná, porque eu tinha feito técnico de edificações na época do Cefet, né, que agora tem outro nome, e eu tinha uma formação técnica. E eu prestei o concurso do CREA Paraná e passei como analista de negócio. E entrei lá, e quando eu entrei, eles tinham acabado de iniciar um projeto com o Vicente Falcone. E ali pra mim, assim, foi a hora que eu olhei e falei, peraí, eu acabei de vir de uma referência, eu trabalhei dos 12 aos 18 na empresa da família, vendo as coisas que não aconteciam. E de repente eu olho e falo, peraí, isso aqui é método, tem jeito. Ele fala muito de método, né? Método. Ele bebeu na fonte no Japão, quer dizer, com metodologia Toyota, né? Acho que é o princípio, modelo, né? É o modelo do método. E é método total, né? É método total. É método, é disciplina. Execução, é planejamento, PDCA. PDCA é pra vida, pra nossa vida pessoal. Se falar de planejar, checar, agir, controlar, gente, é isso. Roda PDCA. Tá com problema na vida? Faz um PDCA. Olha onde você tá. Faz o planeja, faz o seu desenvolvimento, checa as ações e faz a ação de novo. E aí você vai
E aí tem mais um monte de coisa de método, né? Sim. Mas nós brasileiros, a gente não gosta de método, né? Nós não somos disciplinados e a gente adora um jeitinho brasileiro. E dentro desse jeitinho brasileiro, nós temos contextos diferentes culturais. Nós temos empresas familiares. A maior parte das empresas no Brasil hoje são familiares. 99%. E aí, dentro das relações familiares, tem as empresas. E dentro das empresas, tem as relações familiares. Né? É um... Imbricado. Isso é um vira caldo. Um emaranhamento, muitas vezes. Né? Então, quando eu comecei eu trabalhei nesse momento lá no CREA, então foi um aprendizado, foram 4 anos ali de muito aprendizado. Eu desliguei do CREA, fui para um projeto, para outros projetos, voltei para minha cidade, enfim, deu tudo errado, aconteceu um monte de problema, e aí eu tive um problema de saúde muito sério, e quando o médico falou, você tem 7 meses de sobrevida, eu precisei fazer algumas decisões aos 25 anos. O que eu quero e o que eu não quero na minha vida. E o que eu quero? Eu quero voltar para Curitiba, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer, eu quero, né? E aí foi o que eu queria da vida. E uma das coisas que eu queria era fazer aquilo que eu vi que dava resultado e que eu via a minha empresa, a minha família perder, porque eles não faziam aquilo. Então eu acreditava de fato. Voltei para Curitiba, achando que ia ser tudo lindo, maravilhoso, que eu ia chegar, ia começar a trabalhar, e também não deu tudo certo, deu tudo errado de novo. E aí começa tijolinho por tijolinho. Em um determinado momento, um dos consultores que eu havia conhecido no CREA precisava de alguém que conhecia a metodologia para um projeto futuro, para que a equipe do Vicente Falcone ia fazer, para reduzir os investimentos de deslocar consultor de Belo Horizonte para cá. E aí me entraram em contato, né? Me trouxeram o desafio. Você aceita? Aceito. Então tá bom. Só tem um detalhe. O teu nome ninguém conhece. O consultor foi, antes de você dar a tua resposta, ele trouxe o projeto e falou, só tem um detalhe. Você não tá representando o seu nome, porque ninguém conhece o seu nome. Você está representando o nome do Falcone. Então você pensa bem antes de falar que você aceita esse projeto. E você vai ter que entregar aquilo que ele entregaria. Entregar à altura. Então eu fui contratada pelo cliente deles, mas eu respondia diretamente para os consultores e que, assim, foram grandes mentores, pessoas maravilhosas. Isso, né? E eu sempre tive... Eu sou muito abençoada. Sim. Eu tive mentores incríveis, assim, na minha carreira, que me ajudaram muito, que me deram muito a mão, que sempre cobraram, porque eu acho que cobrança e crescimento são coisas que caminham muito juntas. Então, cobravam bastante, mas a gente ia estudando, ia buscando. E aí tudo começou. E quando eu saí desse grupo, eu falei, Eu fui para os Estados Unidos fazer uma imersão ali para decidir, era um grupo muito grande. Eu tinha feito uma carreira muito legal lá dentro e saí. Aí eu falei, bom, vou estudar, vou fazer um mês sabático, não tinha como fazer um ano sabático, mas um mês sabático dava para fazer. Fui para lá e aí fui indicada para uma outra empresa para assumir uma diretoria e voltei, fiz a entrevista, negociei, saí contratada da entrevista. Entrei no carro e comecei a chorar, que não era aquilo que eu queria na minha vida. Olha só. Fui contratada pelo CEO da empresa. Eu chorava. Eu lembro que era um dia que tava chovendo. E aí eu olhava, falava, gente, o que eu tô fazendo? Não é isso que eu quero da minha vida. Eu não quero passar por... Eu quero ir pra carreira da consultoria. Eu quero ter a minha empresa. Eu quero ajudar outros negócios. Eu quero outra coisa. E aí eu liguei pra pessoa que tinha me indicado, que por acaso era o mesmo consultor também, né, da equipe, e falei, olha, eu te agradeço de coração, mas eu não sei o que eu faço. E eu falei, sim, mas eu não quero. Com esse dilema. E eu não quero. E aí ele falou, olha, a decisão é sua, né, a responsabilidade, né, mas se você não quer, não adianta, porque você vai... Não vai colocar 100%, né? E não vai sustentar. E daqui 6 meses, e aí você queima também a minha indicação. Queimou, né? Queimar, eu já tava queimando, né? Eu falei, é melhor queimar agora ou queimo depois? Mas enfim, eu fui muito transparente. Eu acho que a gente precisa ser transparente nas nossas relações. E aí ele falou, Márcia, se você quiser ir, tá lá. Se você realmente quer ir pra carreira de consultoria, você precisa passar por um processo de treinamento, porque é diferente você estar na cadeira de executivo de uma empresa, mesmo trabalhando com
com a gente do que você assumir o papel de consultoria. Então, se você quiser, eu também te ajudo. E aí eu tenho 2 projetos que eu posso... Você faria estágio nesses 2 projetos, né? E aí eu te ajudo a pegar essa mão, pegar esse modelo, pegar mão mesmo, pegar jeito, né? E eu fiz isso. E aí ele me ajudou em 2 projetos, que foram bem bacanas também. Terminamos o projeto e aí eu já comecei. Foram 15 dias, o primeiro cliente entrou em contato, que alguém me indicou, que nananana. E o meu primeiro cliente de consultoria foi uma empresa que eu tenho muito carinho pela empresa, pela família, que foi a Plastilite, aqui de Curitiba, a fábrica de tubos e conexões. Que legal. Muito legal, assim. Então, ali começou em 2012, e a partir de 2012 até os momentos atuais, eu venho com a minha empresa fazendo esse trabalho cliente a cliente, né, enfim. E aí, criando novas atualizações também, porque tudo muda e a gente vai mudando. Então, quando eu saio dessa metodologia, entro numa outra empresa, eu comecei a perceber que tinham coisas que talvez da metodologia a gente precisava ajustar. E aí a gente veio ajustando a metodologia para uma característica de empresas familiares, né? Olhava para isso, tem alguma coisa entre aqui e aqui, tem alguma coisa que também vai funcionar. Talvez não entregue o que aqui entregue, mas será que esse aqui quer esse aqui? Então a gente começou a montar uma nova metodologia, criar um novo jeito de fazer, né, com aquele conhecimento. Continuei estudando, tem algumas formações também na carreira, porque a teoria ela dá muita sustentabilidade pra gente, da segurança, o fato da gente ter o conhecimento teórico e a experiência que a gente tem no meio acadêmico também é muito legal, porque tem muita troca. Né? Então, isso também favoreceu muito nessa jornada toda. Eu sempre falo, é importante saber o porquê das coisas, né? O porquê das coisas. Então, a academia te dá o conceito, te dá a teoria para você poder tomar decisões de forma mais correta, né? Isso. Então, assim, Márcia, a gente se conhece há um bom tempo e eu não sabia dessa sua história do choro no carro num dia de chuva, tomando uma decisão tão impopular quanto essa, tão difícil quanto essa, né? Então, veja como tudo quanto mais a gente conversar, mais a gente vai se descobrir, né? Eu também tenho um monte de história aí, né? E quando você começou a falar sobre a exigência da família de tirar nota e não falar mais que obrigação, eu tenho uma história também muito interessante. Eu canto num coral junto com a minha esposa, e a maestrina é da Bielorrússia, e ela estudou desde os 4 anos de idade música. Lá a pessoa entra e ela é formada para aquela atividade, né? E lá pelos 12, 13 anos, uma menina pré-adolescente, ela numa aula de teoria musical, e enfim, uma dada atividade, a aula era assim, como tipo 10 ao meio-dia, e ela fez a atividade, tinha trabalho de casa para fazer, enfim, ela se aplicou e fez, enfim. E no final da atividade ela perguntou para a professora: e aí, professora, gostou? Posso almoçar? E a professora disse: você acha que você merece almoçar depois dessa entrega que você teve? Então é o jeitão. E ela relata isso não como um trauma, absolutamente, mas como um grande aprendizado. Então esses desafios que a gente passa é para nos engrandecer. O seu desafio de saúde, e nós tivemos aqui nessa mesa recentemente um casal empresário que teve o mesmo gargalo, vamos dizer assim. A virada de chave A com virada de chave. A Antonella, Antonella Satiro teve aqui também, teve a mesma virada, ou seja, então às vezes essas coisas elas vêm para nos proporcionar crescimento, né? Sim. No momento talvez difícil, né? Mas no longo prazo, olhando para trás, a gente sempre... Eu tenho um exemplo que é mais ou menos assim. A vida é como... Todo mundo aqui dirige? Sim. A vida é a direção do carro. Quando você olha pra frente, você só vê a frente. Quando você olha pelos retrovisores, você consegue enxergar por onde você passou. E aquela vista, porque vira uma paisagem. Né? E tem grandes momentos que você olha pelo retrovisor, você fala: gente, que lindo que dá pra trás. Eu tava ali. Pois é. Faça esse exercício. É verdade. Você olha e fala: gente... E com essa analogia, tá me vindo aqui a questão da tecnologia, né? Hoje você pega um carro e você tem uma visão 360 que antes você não tinha. Você olha de cima. E é a vida com essa tecnologia mesmo. Sensacional. Nós estamos passando por grandes mudanças. Muitas. Nós, né, nesse momento que estamos aqui,
Que conhecemos a discada. Que conhecemos a discada, né? Vamos combinar. O orelhão. Gente, eu fiz curso de datilografia, eu tenho certificado de curso de datilografia do Senac. Fortran, COBOL, BASIC, eu fiz tudo isso também. Serve pra gente ter... A gente viu o computador chegando em casa, a gente olhava e falava, meu Deus, só pode usar de madrugada, porque era muito caro, consumia muito telefone. ICQ, lembram do ICQ? Sim. Gente, que era a primeira aquilo? comunicação. Sim. BBS eu não lembro. Não que eu não tava lá, eu não lembro mesmo, porque eu tava, né? Sim, é tudo muito da época, né? Às vezes tinha alguma outra mais regionalizado, né? Mas essa mudança, ela é muito rápida, porque nós estamos vivendo e vendo ela, né? Eu tenho um filho de 10 anos e ele fala, como vocês viviam sem internet? Tipo, ele é indignado. E o telefone de discar? Sim. Gente, dá pra uma pessoa de hoje com 8 anos... Não consegue, não. Com 15 anos, fala assim, liga. Ele vai olhar e vai... Não tem a noção disso. Não tem noção disso. Tá lá, não... Exatamente. Então, tem dentro dessas revoluções todas, no meu ponto de vista pessoal, não é a tecnológica. Eu tenho uma visão, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Para mim, a maior revolução que acontece desse último século é a revolução das mulheres. Sim. O lugar das mulheres na sociedade. Porque até 1960 e alguma coisa, as mulheres não podiam votar, elas não podiam ter conta no banco, não podiam ter cartão de crédito, não podiam ter CPF. Sim. E com essa mudança toda, muitos comportamentos mudaram. Inclusive, quando a gente fala sistema, né? Nós saímos do nosso lugar no sistema, as mulheres saíram do lugar delas no sistema, dentro das empresas, inclusive. Os homens também tiveram que sair, porque se nós saímos, mexeu no sistema, eles também estão ali tateando. E a gente tá, junto com tudo isso, vem a tecnologia, porque a tecnologia é meio, ela não é fim. Então ela vem também proporcionando mais velocidade, dando mais amplitude a tudo. Rede social hoje, gente, a gente não vive sem. Você pode não ter todas, mas pelo menos 2 cada um de nós aqui temos e usamos com frequência e recorrência. E muitas vezes até no próprio automático. Você não tem nada pra fazer, você vai lá, entra na rede social, e você fala, meu Deus, passaram 20 minutos. É um imã, né? Minutos. É um imã, né? Eu perdi 30 minutos aqui fazendo nada. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Sim. Eu tenho um tempinho. Aí você abre rede social. Quando você vê, você fala, cara, não tem mais tempo, eu tô atrasada. Porque eu passei fazendo nada, olhando nada, não agregou nada. Então, são coisas assim que... Isso tá certo ou tá errado? Não é questão de certo ou errado. É comportamento que nós estamos mudando, né? Então, a gente tem muita informação num tempo muito pequeno, o cérebro tentando se organizar, todo um contexto sistêmico de posicionamento. Onde que é o nosso lugar? E aí, quem que a gente faz? O que faz primeiro? A cara da Jordana olhando pra minha cara assim, tipo... Exatamente. E a gente fica onde? Quem que chega em casa? Quem tem que responsabilidade de buscar filho? Quem que cuida de filho? Quem que vai no mercado? Quem que faz tudo isso? Acho interessante essa fala. Acho que temos porque uma lá terapia. em casa é tudo bugado. Temos uma sessão de terapia iniciando aqui, Rudy. E eu acho super válida a sua fala, porque eu falo muito isso aqui em sala de aula, nos meus círculos todos que eu participo, que é o protagonismo feminino, né? A própria Jordana foi entrevistada aqui no primeira temporada. Sim. Qual foi o episódio? Foi protagonismo feminino ou foi mulher empresária? Acho que foi. Foi mulher empresária, Mulher porque empresária. tinha que ganhou o prêmio a Cíntia. A Cíntia Pessoa, exatamente, E tinha 3 mulheres na mesa, né? Não, estava eu e a Cíntia e o Alexandre e Conte. você. Isso. Exatamente, E aí, o nosso podcast, ele tem um equilíbrio muito interessante entre homens e mulheres. E eu sou defensor do protagonismo feminino. Eu acho que as mulheres precisam ocupar esse lugar, devem ocupar esse lugar. E mais ainda, eu acho que os homens têm que falar mais sobre isso. Os homens têm que ter mais ação sobre isso. Não só falar, mas ter atitudes. Os presidentes de conselho, presidente de empresa... tem que chamar essa responsabilidade. Porque a mulher não é que mereça, pelo amor de Deus, não é essa a palavra. Ela tem que estar lá. Ela tem Tem lugar. que estar onde ela quiser estar. Ela Esse tem lugar. É o ponto. Ela tem lugar. Ela tem lugar. Eu acho que é um negócio muito legal, assim, eu vou trazer... Já fui muito questionada nisso, tá? Já levei dedo na cara. Tipo, não é certo, mas eu gosto muito do equilíbrio do masculino e feminino.
porque é yin yang, é complementariedade. Nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes. Então, quando a gente olha com um olhar mais holístico e sistêmico, cada um tem seu lugar no sistema. Então, a mulher, ela tem uma função, o feminino, não vamos falar de mulher, vamos falar, o feminino tem uma função e o masculino tem uma função, para que a humanidade, para que a gente continue evoluindo. Existindo, inclusive. Você precisa de A mais B, né? Não vamos falar aqui em gênero, não é nada disso, gente, nada disso. Mas essa energia, essa vibração yin e yang, eles precisam existir e cada um precisa ter o seu lugar. Eu já passei por um momento da vida que eu tinha uma energia muito mais masculina. Porque é o tempo que você precisa se dedicar, de você ter um arranque, de você... um dia, uma pessoa chegou e falou, cara, a hora que você chega numa sala de reuniões, é um homem entrando. E eu falava, não, você tá louco? Aí fui fazer um teste de arquétipos. A pessoa que fez o teste pra mim falou, seu arquétipo é da... esqueci. Da Atena. Olha só, hein? Você é uma Atena. Deusa. E ela me viu, ela mais ou menos assim, né? A gente chegou no corredor, eu tava esperando, ela tava me esperando na porta e eu vinha andando. Aí ela falou, você é o arquétipo da Atena. Você chega marchando, você não anda. Você tá louca? Capaz. Tipo, dentro de muitas terapias, de muitas... mas é o que vibrava naquele momento, porque precisava buscar aquele lugar. Precisava posicionar naquele lugar. E não tenha dúvida, você ensinou muita gente, você inspirou muitas pessoas. E olha como é a nossa sinergia, Márcia. Eu trabalhei numa grande empresa, numa ocasião, e essa empresa contratou uma grande consultoria, a Victory, na ocasião, uma empresa americana, para fazer uma consultoria. E a consultora que nos atendia naquele escritório era uma mulher extremamente poderosa, firme, energética, inteligentíssima. E eu aprendi muito com ela. A partir das minhas vulnerabilidades, eu digo, ou eu faço adesão a esse projeto, ou eu vou... E eu entrei de cabeça e aprendi muito com ela, sou extremamente grato. Nem sei se um dia ela vai assistir esse programa, mas ela chama-se Priscila Nogueira. E eu tenho, assim, eu sempre cito a Priscila, porque ela foi um divisor de águas na minha vida e era uma consultora, quer dizer... Então, não tenha dúvida. Esse seu marchar com firmeza numa reunião, enfim, isso inspira, isso ensina. Parabéns, viu? Obrigada. Mas é algo que vem e vem, Rudy, em cima disso, todo um desenvolvimento interno. Daí a gente começa a falar de outro tema. Por quê? Porque eu não me via assim. E aí isso pra mim não ressoava bem. Mas eu acho que junto com essa revolução que você cita, pra mim, pulsa muito aqui essa necessidade, né? Porque daí, quando a gente vai pro equilíbrio, a gente tem que entender que a gente estava num polo e que talvez a gente precise experimentar um outro polo pra entender que o saudável é o equilíbrio. É o equilíbrio, é o meio. É o meio, né? Então, junto com essa revolução, eu acredito que as mulheres são frutos desse outro polo. Sim. Tipo assim, são mulheres que não tiveram oportunidade, não tiveram sua vez, criaram filhas pra ocupar o extremo daquele outro polo. Pra vencer na vida. Pra vencer, pra dar certo e pra nenhum homem tirar o lugar dela. Não dependam de... Eu ouvi o meu pai falar. Não dependam de homem. Falava, nunca, não dependa de ninguém. Pra você conseguir, nessa sua caminhada de inteligência emocional e de gestão disso, entender qual é o seu equilíbrio, né? É isso aí. Muita terapia, tá? Sim. Com certeza. Muita terapia, muita constelação, muito estudo, muito conhecimento, muita coisa pra gente conseguir chegar. Porque, assim, olhar pra fora, dar consultoria e falar o problema do outro é muito fácil. Eu faço isso, assim, com muita tranquilidade. A olhar pra dentro e encontrar o meu problema, esse não é fácil, não. Esse é difícil e esse dói. E aí você olha, você fala, não, mas eu não sou isso. Não, você é isso, querida. Você não é boazinha. Você não é tão queridinha como você acha que você é. Que alguém... Eu brinco, eu falo, eu queria ser querida como a minha avó acha que eu sou querida. Ser rica como meus amigos acham que eu sou rica. Na moral, tanto que... É verdade. Porque é o olhar do outro. E aí, quando você olha pra dentro, você precisa aceitar suas vulnerabilidades, aceitar que você tem medo. E às vezes as pessoas olham de fora
acham só que não. uma faixa, né? Não, você não tem medo, você não tem problema. Eu já ouvi, e até de cliente, assim, a Márcia consegue resolver todos os problemas porque ela não se abala emocionalmente. Gente, eu sou a pessoa que emocionalmente, eu não me desestruturo facilmente. Mas eu sou chorona, eu paro, eu fico pensando, daí eu fico aqui, mas por que isso... Mas será? Mas... E aí dá naquele nó na cabeça, daí eu fico quieta, daí eu falo, eu não quero, eu preciso... Ou seja, o que os outros veem, na verdade, não é aquilo. Porque você é forte, você tem uma força, provavelmente a Priscila... Ela desmontava quando ela saía e falava, gente... Talvez, né? Eu não a conheço. Porque, é humano. Mas é humano, sim. É humano, sim. Nós somos humanos, né? E o ambiente de trabalho, agora a gente tá falando de um ambiente mais humanizado. Uhum. Mas até então, dentro do ambiente de trabalho, o que a gente aprendeu? Chega em casa, deixa o problema no trabalho, chega no trabalho, você deixa a vida pessoal fora. Gente, isso não existe? Isso é uma loucura, né? Isso é uma insanidade. Insanidade, né? Hoje Mas a gente olha... Há pouco tempo era assim, né? Você não podia falar de problema, você não podia nem falar, nossa, eu tô com problema de saúde. Nem dormir mal, né? Nem dormir Criança mal. pequena, então, Imagina, uma mãe falando, olha, eu vou me atrasar porque eu vou ter que levar o filho na escola. Isso não existia. Hoje tem apresentação de criança. Imagina, você vai deixar uma reunião pra você tinha que fazer escolhas, né? E hoje a gente começa a vir para um comportamento mais normal, amplificado. Né? E o que tá a voz a tudo isso? É a tecnologia. Sim. É isso que eu ia falar. Na pandemia, por exemplo, até a pandemia eu vejo muito esse marco. Reunião de trabalho é de trabalho. Separa as crianças e deixa tudo separado. Aí a pandemia colocou tudo junto, né? Na sala. Ficamos tudo junto. Então as reuniões passaram a ser o normal das crianças. Aparecer no fundo, dar um tchauzinho, né? Brincar, quem tá lá. Exatamente. É isso, é uma mudança de comportamento. E agora nós estamos passando de novo, né? Sim. Porque do ano passado pra cá, nós estamos com as IAs entrando na nossa vida, não é no nosso trabalho. Dia a dia. Preciso tirar uma dúvida. Você vai lá no ChatGPT. Agora é o teu Claudinho, gente. O Claudinho é ótimo, né? É o Claudinho. Ele é o da vez, né? É o da vez. Vocês conhecem o Claudinho? Vocês já têm amizade com o Claudinho? O Claudinho, inclusive, ontem ele me surpreendeu. Lançou uma versão nova que eu falei, uau! Gente, ainda não vi essa. Não vou lembrar o nome agora, porque uma das coisas também, memória, né? Sim, mas eu tô... A gente não consegue mais. E aceitar isso, né? tá tudo bem. Que legal. Né? Aceitar que somos humanos e temos os limites. Sabíamos quando era criança o telefone da casa de todo mundo, né? Exato. A agenda tava na cabeça, né? Tava na cabeça. Hoje, eu acho que até o nome às vezes buga pra buscar na agenda ali. Qual era o nome mesmo da pessoa? Procurando. É verdade. Mas, Márcia, falando assim da questão de produtividade, né? Como é que você vê a Remalab, ela se posiciona como uma empresa para atender médias empresas que estão em crescimento, basicamente, né? Como é que você vê, assim, o empresário, as empresas no geral, quando elas começam a crescer, quer dizer, e onde é que a Remalab pode ajudar nesse sentido? Tem um comportamento, né? Empresas em crescimento, nós repetimos muita coisa, né? As fases, a empresa, ela muda de fase, mas os problemas são praticamente os mesmos, porque nós, humanos, temos um padrão. A Remalab, ela ajuda essas empresas em crescimento. Geralmente, e aí característica nossa, né, do Brasil, do empresário brasileiro, começamos pequeno, controlamos, né, centralizamos, isso faz parte de criar um negócio, colocar um negócio de pé, porque no início você não tem o investimento necessário para montar o que a teoria manda você montar. Então, a musculatura, a quantidade de pessoas, processos, né, enfim. E vai fazendo esse movimento. Mas uma empresa, ela existe para quê? Ela existe para resolver um problema de alguém. Então, o que é mais importante? Você precisa vender, porque se você não tiver venda, não tiver a ponta, não tiver o cliente consumindo, toda a estrutura aqui atrás não faz sentido. E aí, nós, naturalmente, todos também faço isso na empresa, tá, gente? Adoro o método, mas tem hora que você fala, eu preciso vender, eu preciso atender o cliente, eu preciso faturar, depois a gente organiza isso. E aí, quando você vai tomando proporção, vai criando volume, o depois eu organizo isso, não necessariamente... Fica pra depois.
fica para depois. Depois, e quando o depois chega, como que você percebe que o depois precisa? Como que o empresário percebe? Quando ele está... É o polvo que não tem mais braço, extremamente sobrecarregado, cansado, não tem mais vida, problemas acontecendo, contrata gente. Só que tá tudo na cabeça dele, porque foi ele que criou. E ele não conseguiu passar. E aí, entre ele, essa dor é uma dor muito legítima, tá? Que inclusive eu passo por ela, já passei e entre eu ensinar alguém e eu resolver o problema do cliente que está esperando, eu vou resolver o problema do cliente. Claro. E depois eu te ensino. O que a gente deixa para depois que nós estamos conseguindo fazer? Se não travar a agenda para isso, né? Então, esse processo, ele vai tomando forma em todos os departamentos da empresa. E toda empresa, ela precisa de 3, basicamente. Ela precisa do comercial, da venda, que sem cliente é sonho, né? Ou hobby. Ela precisa do financeiro, porque sem financeiro... Claro, não tem como. É o ponteiro. É o ponteiro. E ela tem o que é o negócio dela, que é o core dela, que é a operação dela, né? Então, basicamente, tem três departamentos, três pilares, né? Aí, conforme o tamanho da empresa, o negócio, e aí tem muitos outros dentro que vêm em função disso. Mas esses são os básicos. Então, quando a gente começa... O empresário, ele começa a ter problemas nesses 3 pilares, e reclamação de cliente, o custo aumentou muito, ou as despesas aumentaram muito, e a gente ouve do lado de cá, né? Eu tô trabalhando, crescendo, faturando, mas eu tô sem dinheiro no caixa. O meu caixa caiu, eu não tenho. Ou até se endividando, porque aí você começa, contrata gente, contrata ferramenta, vem. Alguém chega, você tá até aqui, aí chega alguém e fala assim, você tá com sede, aí, eu tenho essa água aqui. Você compra água. Só que eu não falo pra você que nessa água aqui tem gás e eu não pergunto se você toma água com gás. E aí você compra água, aí você põe lá. Mas você não toma água com gás e não sabia exatamente o que você estava comprando. E aí ela fica parada ali. Ou seja, mais um desperdício. E assim vai indo. Então, quando nós vamos para esse cenário, padrão. Empresa em crescimento, cresceu muito nos últimos anos, muitas dobram de tamanho em 3 anos, praticamente. Ela vira o caos. E aí o dono, o empresário, ele tá ainda na operação, ele precisa sair para montar a estratégia para poder continuar crescendo, ele não consegue. A operação, ela vai tomando formas assim... Absorve, o cara vira suco. Ele vira suco, né? Vira suco. E aí... O que a gente faz? A gente começa olhando para isso. Nós temos hoje um mapa de produtividade que nós conseguimos aplicar de uma forma muito rápida e dar uma resposta muito rápida para o cliente. O que você faz primeiro para sair desse caos? E aí depois nós temos outras soluções que vão com mais profundidade. Então nós atendemos empresas sempre que estão crescendo, porque a produtividade muitas vezes precisa investir também. E às vezes as pessoas falam assim, já teve gente que falou pra mim assim, Márcia, quando a minha empresa quebrar eu te procuro. Aí eu olhei pra pessoa e falei, olha, eu não faço milagre. Depois que sua empresa quebrar, você joga ela no lixo, você procura outra pessoa, porque eu não sei o que fazer com a empresa quebrada. Então o que fazer? Porque pra você, você tem que investir. Energia, dinheiro. Gente, é plantar para colher. Você vai plantar, você vai investir e você vai colher. Então, eu preciso colher. Para você colher isso, você tem que plantar isso, né? E ter uma orientação de uma boa plantação. E nós ajudamos em orientar qual é a boa plantação. Como fazer isso na prática, né? Vou trazer um exemplo muito rápido, assim. Nós atendemos uma empresa muito grande no final do ano, fazendo arquitetura, usam os melhores ERPs, tudo de melhor que vocês imaginarem, eles pagam. É pago. Eu separo entre pagar e usar. E utilizar. Eles pagam. Aliás, todos os nossos clientes, a maioria, todas as tecnologias melhores de mercado, eles pagam. Estão à disposição. Estão lá à disposição. Só que a hora de conectar tudo isso é a hora do grande desafio, porque dá trabalho. Não é uma coisa simples. O que acontece? Eu vou lá, contrato para o Rude implementar, só que o Rude tem outras funções. E ele vai vender, ele vai atender o cliente, ele vai resolver o problema do cliente, isso aqui vai ficando. E aí aqui a gente vai pondo e faz... É um puxadinho. Faz do jeito que dá. Só que às vezes o jeito que dá é fazer no Excel.
E às vezes o dono da empresa nem sabe que aquilo não está funcionando. Ele tem certeza que funciona. Então, né, eu vou trazer um caso aqui. Entrada de nota fiscal, 35 minutos por nota fiscal. Nós medimos isso. Porque a hora que começavam a me falar, eu falava, gente, eu não tô entendendo. Tem alguma coisa que não tá fechando. Se você multiplica pelo número de operações que tem que fazer ao longo do dia, da semana do mês, mais ou menos processando 6.000 a 7.000 notas por mês. 35 minutos cada uma. 35 minutos cada uma. Uma coisa vezes a outra. E aí era um processo. A gente tinha que refazer todo o processo. A forma como o processo foi sendo construído ao longo do tempo. E aí até chegou uma hora que nós falamos, tá, mas por que faz isso nesse processo? Ninguém sabia explicar. Porque provavelmente em algum momento, deu um problema, então coloca mais isso. Deu outro problema, não sei o quê. Então, você coloca mais essa aqui. A verdade fica... E foi ficando um negócio absurdo. Padrão de comportamento, né? Você observa eles na família e nas empresas. Quando você falou padrão de comportamento, e dentro dessa história me veio aquela famosa história de que a mulher tá assando bolo com metade do forno aberta. Porque ela via a mãe dela assando bolo com metade do forno aberta. Por quê? Porque a forma não cabia dentro do forno naquela época. Hoje a forma cabe e continuamos assando bolo entreaberto. Gastando muito mais gás, né? Energia ou gás, perdendo energia, calor e o tempo, né? Porque se o forno tá fechado, você vai gastar 30 minutos, senão você deve gastar, eu não sei. Exato. Uma hora, 40, enfim. Dá um desperdício. Não? Dá um desperdício. E aí, quando nós vamos de fora, a gente olha com esse olhar, um caso que aconteceu agora. Eu entreguei esse projeto essa semana. O cliente, ele tem uma operação, enfim, e aí ele recebe adiantamento do cliente dele. Isso aí, dinheiro, o cliente não manda o valor exato, ele tem que cruzar uma coisa na outra, e são pessoas que fazem isso, e isso consome tempo. E aí, eu lembrei de um negócio lá de trás, lá da nossa época, que chamava depósito identificado. E você tem que se identificar. E aí, a gente trouxe pra reunião. Falei, gente, olha só, vamos pensar num depósito identificado? Daí o cliente falou, mas não, daí o meu cliente não vai fazer porque o cliente ele faz do jeito que ele quer. Falei, não, tudo bem. Mas se a gente travar aqui, ele vai fazer do jeito que dá. Porque se você tem que resolver o problema dele, ele te contratou e ele vai te mandar o dinheiro... Ele vai fazer do jeito, porque se não passar pra dentro, não vai chegar o que ele precisa. Sim. E quanto de investimentos precisa? Nada. Ajuste de informação. Ajuste com talvez o convênio com o banco. Sim. E isso é uma das coisas que a gente consegue olhar e trazer isso, e trazer essa tranquilidade pro empresário, porque o medo não, mas o meu cliente... Não, a hora que o cliente passar o problema para você, passa a ser problema da sua empresa. Aí você vai ter que pôr gente, configurar, até a pessoa que falou, né, que a pessoa que faz o processo, e a gente sempre trabalha com quem executa o processo, porque tem uma distância de quem faz e como o dono acha que é feito. E às vezes a gente tem... Importante isso, né? É muito importante. É a visão do som de fábrica. Quem executa. A gente pergunta pra ele, como é que você faz? E quando a gente não entende, a gente fala, me mostra. Porque às vezes a gente não entende o que a pessoa tá falando, e você fala, não tô entendendo. Me mostra o que você faz. Aí ele vai lá e mostra. E aí a gente olha e fala, entendi, peraí, agora isso aqui. Então... Poxa, será que isso aqui não tem? E o sistema não faz? Né? Você precisa... Bota robô. Teve um case muito legal que a gente fez. Nós botamos um robô para lançar atestado de falta e... Um robozinho. É a coisa mais legal. E não é IA, não é... É uma tecnologia muito simples. É uma solução muito simples. Mais antiga, quase do tempo da internet. Uma programação básica. O robozinho vai lá, ele preenche tudo que precisa, e uma pessoa demorava 45 minutos para fazer cada lançamento. Esse robozinho faz em 1 minuto. Aí ganhos, né? Ou seja, então eu acho que o grande desafio da consultoria, e aí eu acho que tem que ter uma questão do convencimento do empresário, é achar tempo para conseguir fazer essa primeira experiência, né? Para entender que é possível apertar o botão do helicóptero, subir e olhar por cima das árvores, né? Exatamente. Porque no dia a dia ele olha pro problema que é a árvore, pro lado da árvore, pro lado, só vê problema. Só vê a árvore. Então o grande desafio é abstrair, tirar a atenção do problema e passar é quase uma catequese, né? Quase uma catequese. A Remalab, ela tem um propósito um pouquinho diferente numa entrega, né?
devido à mudança de comportamento, mudança de mercado, devido a toda essa mudança, nós também fomos atualizando a nossa versão de entrega. Hoje nós conseguimos entregar uma leitura com o helicóptero para cima, a gente entrega. Quem responde é quem está na operação. Então, o empresário ele tem essa tranquilidade de que, quando nós perguntamos com metodologia, com preparo, com filtro, né, sem expor as pessoas, nós conseguimos ter essa leitura real de como as coisas acontecem. Quando as pessoas nos contam, a gente vai sem julgamento. Porque... gente, as pessoas fazem da forma como elas conseguem fazer. Não é sobre se isso aqui tá certo, se isso aqui tá errado. Esse aqui é o que é feito nessa empresa. Por algum motivo é feito desse jeito. Precisa continuar? Então, quando nós... uma da nossa visão é... nós não estamos aqui para julgar se tá certo ou se tá errado. Se o processo que demora 35 minutos tá certo, tá errado. Nós vamos falar, olha, você tem um processo que demora 35 minutos, você lança isso, você consome isso aqui multiplicado por X hora, custa tanto, é isso. E aí ele vai falar, não, mas eu não preciso dessa etapa inteira. Então você não precisa, a gente começa a tirar as etapas. Alguém sabe explicar por que tem todas essas etapas? A gente chama de steps, né? Por que tem todos esses steps? Não, ninguém consegue explicar. Então se eu tirar o step, mas alguém falou que tinha que fazer. Não. Por quê? Vamos tirar e vamos ver quem grita? Ninguém gritou, não precisa. Vamos tirar o próximo? Vamos tirar. Às vezes a gente tira 2, 3, dependendo do tanto que tem. E a gente já olha e fala assim, não, esse processo é um processo muito demorado, muito caro, muito dependente de análise humana. E aí nós, né, a mente humana, nós temos um limite para fazer análise. Você não consegue ficar o dia inteiro fazendo análise e tendo uma leitura amplificada, né, compromete isso. Então, quando nós vamos olhar para isso, nós entendemos ali aquela dor da pessoa que está executando. Sentamos, né, nessa cadeira de... Nossa, mas... E eu tenho muito isso. Eu falo que eu sou a pessoa mais contra improdutividade. Você quer ver me deixar maluca, me tirar do sério, é eu estar fazendo alguma coisa repetitiva que não me leva a lugar nenhum e eu tenho que fazer isso todo dia. Eu falo, não é possível que eu tô fazendo isso. A primeira vez eu faço, a segunda vez eu falo, por que eu tô fazendo isso? Gente, por que eu tenho que ficar fazendo isso aqui? Mas não é eu, Márcia, é por que tem que ser feito desse jeito. E aí a gente já começa a pensar em como que eu poderia automatizar isso aqui? Por que um robozinho não faz isso aqui? E hoje, o robozinho tá à disposição, né? Hoje tem robozinho. E a gente essa facilidade de substituição, né? Eu não sei se vocês conhecem o nosso querido... Não dá pra falar marca de ferramenta, mas enfim. O Lovable. Foi um cliente que trouxe pra mim esse ano da China. Ele foi pra lá numa missão. Ele falou, Márcia, você acredita? Enquanto a gente tava no... Você já ouviu falar no Lovable? Eu falei, não. Aí ele falou, não, a gente tava no ônibus. Enquanto a gente se deslocou de um lugar, a gente criou um sistema. Como assim? Ele, não precisa mais depender do desenvolvedor. Sim, anotei lá, cheguei lá na empresa... Lovable, comecei a estudar. Gente, vocês não têm ideia do que eu já fiz. O Rudy tem ideia que ele viu. No Lovable. Uma IA, outra IA, ou a parte humana com o negócio, porque aí também, né? Sim. Vamos separar a IA maior e a menor. IA maior e IA menor. O Rudy já aprendeu. IA maior e IA menor. Essa que eu ia pedir agora. Eu tô usando essa... solução com uma cliente num projeto específico. E ela falou semana passada, ela vendo a gente tem que fazer uma análise e cruzar muitos dados. E aí eu falei, olha, vamos no Excel, a gente vai fazer. Porque sempre foi feito no Excel, dá pra fazer no Excel, mas nós vamos perder muito tempo. Vamos montar um sistema e mostrei e apresentei pra ela. Aí ela falou, não conhecia, mas vamos fazer. Começamos a montar nós duas com um negócio, porque a gente conhece o negócio. Começamos a montar. Vai lá numa ferramenta, ele dá o código certo, vem no outro, o outro pega o código que a máquina deu para ele fazer, e aí a gente começou a montar essa solução. Aí eu falando pra ela, olha, você pode pegar final de semana, os dias que eu não tô com você, e você pode fazer também. Aí ela olhou outro dia e falou assim, Márcia, sabe o que eu aprendi aqui com você, vendo isso aqui? Que essa coisa da IA, se você não souber muito bem o que você está pedindo, ela não leva em lugar nenhum. Porque a forma como a gente está construindo aqui, nós conhecemos o negócio. Ela tem que ter uma liderança em cima dessa
desenvolvimento para a gente alimentar. Ela falou, então eu tava, inclusive assim, eu quero deixar com você, porque é a tua lógica de raciocínio, senão eu entro com a minha e nós vamos começar. Eu falei, tá tudo certo, até porque a gente monta juntas, assim. Mas ela falou, isso faz toda a diferença, até do jeito de escrever, faz diferença na interpretação da ferramenta. Porque ela é artificial. E a mente humana é que separa uma coisa da outra, né? Então a gente precisa ter esse cuidado e usar a tecnologia de uma forma que venha para dar produtividade. E não transferir, né? Hoje dentro da RimaLab, nós não temos essa pretensão de transferir o conhecimento humano para a máquina. Nós temos a IA maior e a IA menor. A IA maior é a inteligência de alma e a IA menor é a inteligência artificial. E a gente não quer abrir mão por este momento desse binômio aí, né? Desse binômio. Não é a ideia. O Rudy conhece um pouquinho melhor a empresa. Tem pessoas, é uma empresa com pessoas, de pessoas para pessoas, envolvendo pessoas que usa inteligência artificial, que usa outros tipos de tecnologia, né? A gente conhece muita coisa e hoje o mercado tem muita abundância de tecnologia. E não necessariamente inteligência artificial. Inteligência artificial é uma. E dependendo do negócio, ela não vai ajudar, ela vai atrapalhar. Tem mais isso ainda. Então a gente analisa isso tudo, né, nesse contexto. E para o nosso cliente, nós orientamos aquilo que vai funcionar. Olhando para quê? Para as pessoas que ele tem lá dentro. Para a cultura da empresa dele. Eu vou trazer um exemplo muito normal. Vou colocar todas as tecnologias. E aí eu, como diretora, eu quero o meu Excel. Adianta botar a tecnologia mais cara. Se eu, como diretora, eu quero relatório em Excel. Sim, porque na hora de tirar da ferramenta, você pede para exportar no Excel e analisa o Excel e não a ferramenta. Que eu não consigo ver dashboard, por exemplo. É cultural. Né? Já teve cliente de falar, um fundador com mais idade, e a equipe, todo mundo reclamando que ele demorava muito para aprovar, né, dentro de uma alçada de aprovação, que eles demoravam muito para aprovar. E eu fui conversar com ele. Aí ele falou, pegou assim e falou, isso aqui, Márcia, quem que consegue ler um contrato de muitos dígitos e só vai para ele acima de 200 milhões, tá? Então, para aprovar, lendo nisso aqui, ó, num tabletzinho desse. Não. A gente precisa ler com cuidado, porque são coisas complexas, são, né? Eu falei, como que seria melhor para você? Ele falou, impresso na minha mesa. E aí você faria mais rápido? Ele falou, não, daí eu faço mais rápido, porque... É a forma com que ele aprendeu, inclusive, né? Gente, qual é o problema de fazer o impresso, botar na mesa dele e ele fazer e devolver pra pessoa? Claro. Zero problema. Não é porque a gente tá em tempo de inteligência artificial que tudo tem que ser... Que tudo tem que ser... Tela, né? Tem que ser tela, né? E assim, vocês, né? Quando a gente vai ler um documento mais simples, você lê, a gente lê rápido, mas um documento técnico, com um valor muito grande, no mínimo requer um pouco mais de atenção. E aí, a hora que você olha e fala, como que eu vou substituir isso? Porque é o modelo, e provavelmente ele lê aquilo muito rápido, porque ele faz isso a vida inteira. Claro, tá treinado, né? Ele tá treinado, ele faz conta muito rápido, enfim, e na tela ele não consegue fazer. Adianta botar maior tecnologia? Qual a IA? Não. Imprime, entrega pra ele, que se ele demorava 5 dias, aí a gente fala pra ele, tudo bem, se o senhor entregar em 2 dias, ele, não, beleza, botou de manhã, eu venho aqui no final do dia eu entrego. Nós não ganhamos produtividade? Nós ganhamos. Fluxo, né? Fluxo. Porque qual que era o problema? O problema é que demorava pra aprovar. Como é que você resolve esse problema? E é sobre isso, né, coisas simples, assim. Essa semana um cliente falou também, nossa, Márcia, tudo que você trouxe aqui no plano de ação, porque a gente entrega um plano de ação para o cliente, são coisas que são simples de fazer. Tem uma aqui que é mais complexa, que requer, né, um olhar, um investimento maior, e vai demorar 4 meses para a gente chegar lá. Ou seja, vai fazer para o ano que vem. Mas tem um monte de coisa aqui no meio que é coisa simples. Que estava escondido, estava sem perceber. Que estava sem perceber, com mudança de padrão, né? Daí teve uma sugestão lá que era uma coisa muito simples.
Eles fazem um planejamento e todo dia tem que fazer uma análise das contas e transferir o dinheiro de uma conta para outra. Uma operação flat, não tem tanta diferença. E aí a minha sugestão foi, faça semanal. Porque todo dia você tem uma pessoa que tem que ficar fazendo isso. Então a pessoa demora mais ou menos Agenda. 1 hora e meia para fazer a varredura E esse alinhamento. E fazer esse alinhamento. Aí perguntei, por que você tem essa? Não, essa é pra isso. Entendi tudo. E por que faz uma vez por semana? Aí a hora que eu apresentei, ele fez uma cara assim pra mim, tipo... E perguntou pra menina, pra colaboradora que faz essa operação. Daí falou pra ela, ô fulana, você acha que melhoraria? Ela falou, sim, porque daí dá pra gente fazer? Ela falou, dá. Ou faz na sexta, ou faz na segunda, ou faz na quarta, enfim. Claro. O dia... Elege um dia, né? Elege o dia e bota isso na sua rotina. Gente, 0 investimento. Ela ganha pelo menos 1 hora por dia. Para outras atividades. Para outras atividades, para focar, para diminuir o estresse, para qualquer coisa. E ela faz outra coisa e aquele planejamento ela consegue fazer semanal. Ah, mas e o dia que der problema? Você trata aquele dia como exceção. E a regra é essa. Porque também é cultura brasileira, exceção vira regra, e a gente passa... sempre foi assim, e a gente passa a não pensar mais, que talvez não faça sentido daquele jeito. Então é muito sobre esses pequenos detalhes que a gente olha para os processos, para a empresa do nosso cliente e traz essa sugestão. Desde sugestão pequenininha, simples como essa, como sugestões de, olha, você vai ter que trocar o seu RP, porque o seu RP não atende a sua demanda. Implantado. A gente já viu vários, inclusive, de falar, olha, vocês implantaram há 20 anos atrás e aquela realidade não reflete no modelo de negócio de vocês. E aí tá ficando muito caro você manter isso aqui, tá cheio de puxadinho, você vai ter que trocar. Sim. Faz um projeto, investimento e tudo certo. E tá tudo certo. E atualiza o parque. E a produtividade que você ganha, você paga o investimento. Claro. Normalmente sobra. Normalmente sobra. Normalmente paga o nosso trabalho, paga... Porque é sobre isso. Márcia, o tempo é finito, né? É finito, né? E precisamos. A gente poderia ficar aqui 4 horas conversando, tantos cases que você tem pela sua experiência. Parabéns, viu? Obrigada. Por toda essa trajetória. Eu quero contar aqui para quem está nos assistindo duas novidades, né? Nós não nos víamos há bastante tempo, nos encontramos num evento e a partir deste evento eu conheci a Remalab, achei o modelo sensacional. Eu estou indo trabalhar com você para ajudar no posicionamento. Conosco, né? Porque tem a Renate da equipe, que é a nossa sócia. Tem outras pessoas lá. São 6 pessoas hoje na empresa, né? E eu vou ajudar nesse processo de posicionar, abrir portas, enfim, para apresentar a Remalab num nível mais estratégico, né? Exatamente. Então, estou muito contente com esse desafio. Vou aprender muito com você. Eu adoro aprender coisa nova. E eu estou, assim, vibrando com essa nova fase, viu? É uma grande oportunidade. Eu queria agradecer para você aqui, viu? E outra notícia é que nós temos no dia 29 de junho o encerramento da minha disciplina, que é a liderança. E você vai falar com nossos alunos sobre autoconhecimento no aspecto da liderança. Quer dizer, você aqui deu uma palhinha sobre os desafios que levam a isso, né? Uau! Você vai ter o palco na sala de aula para fazer o encerramento honroso da disciplina, dia 29 de junho, né? Para os alunos da minha turma de liderança, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ai, que medo. Convite, né? Então, quero te agradecer pela presença aqui. Jordana, pelos encerramentos finais, avisos paroquiais e a mensagem final, né? Da Márcia, né? Queremos aí ouvir a sua mensagem final, agradecer, né? E realmente a 1 hora é pouco, né? Pouquíssimo. Ela passa realmente voando e foi realmente um prazer te ouvir. Eu quero ouvir a sua mensagem final que você deixa pra gente. Gente, mensagem final, eu acho que é uma reflexão que CNPJ é feito por CPF. Uma família constrói quantas empresas quiser, mas uma empresa não constrói uma família necessariamente. E dentro desse ambiente, desse equilíbrio, dessa leitura, a gente precisa sempre ter o respeito, a humildade e a empatia pelo outro, né? Quando a gente nos conhecemos, nós conseguimos fazer isso. E um dos princípios, o Rudy ouviu isso
de mim e da Renate, que é a minha sócia, e ela pactua dos mesmos valores como pessoa, é: não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Essa é a nossa essência, a essência da Remalab. O Rudy ouviu isso. Rudy, nós não vamos fazer com os outros aquilo que a gente não gosta que fizesse conosco. E quando a gente parte desse lugar de olhar e falar, eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu gostaria de receber isso? Não. Então, entrega o que você gostaria, isso em todos os comportamentos, em todas as relações, seja numa entrega técnica, numa entrega afetiva, numa entrega pessoal, numa amizade. Entrega aquilo que você gostaria de receber. Que maravilha. Eu acho que sucesso é consequência disso, viu? Sim. E esse foi um dos pontos, né, que me atraiu para esse projeto que você me apresentou, e eu tô aderindo de corpo e alma, né? E essa cadeira é sua desde o dia que ele chegou lá. Jordana, né? A gente tava apresentando, a gente tem uma mesa muito parecida com essa. Ele sentou assim na ponta. Ele falou: Márcia, é incrível que a proposta da Remalab, na velocidade, né? E na qualidade. E detalhe, né? Como a gente tá escalando, então tem um investimento que é reduzido. Porque o propósito de criar a Remalab foi justamente para isso, para atender esse nicho de empresa que não conseguia contratar a Márcia tecnicamente hands-on, no modelo analógico, né? Olha só, gente, que ponto que nós estamos, né? A Márcia no modelo analógico, que era a MAC, e consegue, a Remalab vem para a gente criar escala. Então, o investimento pela produtividade, ele acaba sendo reduzido para o empresário, e o tempo também. E aí, quando ele viu, ele olhou assim, ele falou: é muito legal isso. Eu quero participar disso. Eu falei: bom, essa cadeira comercial tá vazia. Ele olhou assim pra mim. Aí foi: eu quero fazer parte. Eu falei: foi muito interessante. Que muito legal. Interessante, né? Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Avante. Temos meta e precisamos gerar resultados. Amém. Olha, obrigado, viu, pela presença aqui. E assim, pra todos nós, viu? Muito sucesso. Muito sucesso. Sempre. A Remalab. Sempre. Esse episódio do podcast Conversas de Valor foi um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, HB Pooling e RB Desenvolvimento.